A Antártica, o continente mais inóspito e remoto da Terra, é também o mais misterioso. Há milhões de anos, suas profundezas permanecem ocultas sob uma espessa camada de gelo. Mas o que os cientistas descobriram abaixo dessa camada congelada mudou para sempre nossa compreensão sobre a vida e o nosso planeta. Se você planeja passar um longo período neste lugar, é importante considerar algumas precauções de saúde, como a remoção dos dentes do siso ou uma apendicectomia antecipada. Não existem répteis ou anfíbios aqui, e todos os mamíferos terrestres são trazidos exclusivamente por humanos. Não chove aqui há quase 2 milhões de anos, mas ao mesmo tempo, 80% das reservas de água doce do mundo estão armazenadas aqui. A Antártica é o continente mais frio e provavelmente o mais misterioso do planeta. Ao longo do último século, a humanidade estudou bem a superfície, mas todos sabemos que o mais interessante geralmente está escondido bem abaixo. Quando os cientistas decidiram olhar sobre a camada de gelo da Antártica, o que viram surpreendeu não apenas pessoas comuns como eu, mas também os próprios pesquisadores. Então, o que está escondido nas profundezas dessas enormes camadas de gelo? Por muito tempo, os cientistas acreditaram que sob a imensa espessura de gelo, não havia nada de particularmente interessante. No máximo, alguns pequenos bolsões de água subterrânea subglacial. No entanto, as expectativas dos pesquisadores nos anos 90 foram superadas. Sob o gelo da Antártica, há um grande lago, com cerca de 15 mil quilômetros quadrados, ou seja, cerca de 1,5 vezes o tamanho da ilha de Chipre. A profundidade do lago chega a 1.200 metros, sendo apenas 442 metros menos profundo que o Lago Baikal, o mais profundo do planeta. Este lago foi descoberto perto da estação polar russa Vostok e por isso foi batizado de Lago Vostok. Este enorme reservatório está escondido sob uma camada de gelo de 3.623 metros de espessura, que fez com que os pesquisadores não esperassem encontrar sinais de vida nas condições tão severas. Afinal, a temperatura perto do lago chega a menos 89 graus Celsius. A pressão do gelo excede a da crosta de gelo das luas de Júpiter, e a luz solar nunca alcança a superfície do lago. Além disso, a concentração de nitrogênio e oxigênio é 50 vezes maior do que em lagos de água doce comuns. Poucos organismos na Terra conseguem sobreviver em um ambiente tão adverso. Mas os cientistas conseguiram encontrar vida nessas condições extremas. Eles descobriram um novo tipo de bactéria, chamado WC2310, cujo DNA é apenas 86% idêntico ao de outros seres vivos na Terra. A razão disso é que o lago esteve isolado do resto do mundo por milhões de anos, fazendo com que as bactérias se desenvolvessem separadamente dos outros organismos vivos do nosso planeta. Posteriormente, os pesquisadores encontraram traços de cerca de 3.500 espécies de organismos no lago. Um número contestado por alguns cientistas, mas o fato da existência de diferentes formas de vida levou a uma hipótese importante. Como provavelmente existem lagos similares sob o gelo de Marte e da Lua de Júpiter, Europa, é possível que a vida também exista nesses lugares. O Lago Vostok está longe de ser o único lago subglacial. Os lagos Willings e Ellsworth são outros 2 grandes lagos na Antártica. Segundo John Prisco, professor de ecologia polar da Universidade de Montana, o número total de lagos de gelo pode chegar a 400. No entanto, nem todas as cavidades sob o gelo da Antártica estão cheias de água. Um desses locais está sob as geleiras da terra de Mary Bird, onde se encontra a Depressão de Bentley, o ponto continental mais profundo do planeta, que não está preenchido por água líquida, a 2.540 metros abaixo do nível do mar. Descobertas semelhantes foram feitas com a ajuda de sensores espaciais, que escanearam o relevo da Antártica em todas as direções. Foi descoberto que o gelo está distribuído de forma muito desigual. O gelo da Antártica Oriental é ligeiramente mais espesso, 40 a 48 quilômetros, enquanto na parte ocidental do continente a espessura varia de 19 a 35 quilômetros. Essa heterogeneidade é devida ao fato de que, sob o gelo da Antártica Oriental, há um cemitério constituído pelos restos do antigo supercontinente Gondwana. Os cientistas chamam esses restos de crátons, que são os núcleos rochosos estáveis dos continentes que sobreviveram a centenas de milhões de anos de atividade tectônica da Terra. Existem pelo menos 3 crátons na Antártica Oriental, tendo um semelhante às rochas da Austrália
outro à Índia e o terceiro ao fundo do mar. Esses fragmentos podem ter se unido há 1 bilhão de anos com a formação do supercontinente Rodinia, ou há 500 milhões de anos com o surgimento de Gondwana. De qualquer forma, os crátons foram parte dos continentes formados após a separação de Gondwana, 160 milhões de anos. Os cientistas não se limitaram a observações do espaço e decidiram perfurar um buraco para estudar os segredos da Antártica mais de perto. Usando uma broca especial de 60 centímetros de largura com água quente, após 63 horas de operação contínua, conseguiram perfurar um buraco de 2.152 metros de profundidade. Os pesquisadores mediram a pressão da água, a temperatura do gelo e o grau de deformação, com a esperança de determinar quando a última vez que a camada de gelo da Antártica desapareceu e quando isso poderia acontecer novamente. Os cientistas também planejam perfurar mais alguns buracos. No entanto, buracos também aparecem na Antártica sem intervenção humana. Há alguns anos, o mundo foi alarmado por um enorme buraco de cerca de 9.583 km², quase o dobro do tamanho do estado de Rhode Island. Os cientistas não viam buracos tão grandes desde os anos 1970 e, portanto, não puderam identificar imediatamente a causa desse buraco. Foi chamada de Wormwood. No entanto, logo se descobriu que foi causado por um ciclone em setembro de 2017. Correntes de ar quente e frio colidiram no Polo Sul, resultando na formação de ventos giratórios de até 117 km por hora. Essa poderosa turbulência criou ondas de até 16 metros de altura, que empurraram grandes pedaços de gelo e formaram um buraco. Além disso, ventos fortes trouxeram água quente para o frio mar de Lazarev, onde há massas de gelo, e o gelo começou a derreter, contribuindo para a formação do buraco. Logo, ele cresceu para 95.829 km², atingindo o tamanho da Irlanda. Pard Martin, meteorologista e modelador climático do Centro Helmholtz para Pesquisa Oceanográfica, em Kiel, Alemanha, acredita que o número de ciclones que desencadeiam esses buracos só aumentará no futuro. Ao mesmo tempo, devido às mudanças climáticas, o congelamento dos buracos será muito mais lento, acelerando o derretimento do gelo na Antártica. No entanto, Diana Francis, especialista em clima atmosférico, acredita que não devemos temer isso. Pelo contrário, a formação desses buracos promove uma melhor circulação entre o oceano e a atmosfera, e para os animais antárticos, como pinguins e focas, isso abre novas fontes de alimento. Mas Francis não nega que o grande tamanho dos buracos afeta a circulação do oceano e, portanto, pode levar a mudanças climáticas globais. Por isso, os cientistas continuarão a observar do espaço para tentar controlar o estado deste continente gelado. Uma dessas observações ocorreu em 2019 e parece ter inspirado alguma esperança. Os pesquisadores notaram uma estrutura geológica semelhante a uma montanha que separa as partes ocidental e oriental da Antártica. Essa linha protege a maior geleira da Antártica, a geleira Ross, da entrada de água quente e impede que grandes pedaços de gelo se espalhem no oceano. Sem essa linha divisória, a taxa de entrada de água subterrânea subglacial antártica no oceano aumentaria em 20%, que poderia elevar o nível do mar global em 11,6 metros. Mas isso não significa necessariamente que estamos totalmente seguros. Afinal, ao lado da enorme geleira, há outro buraco que causa um derretimento intenso da geleira nos meses de verão. Portanto, parece bem possível que o derretimento completo da Antártica seja apenas uma questão de tempo. Apesar da Antártica estar tão distante da maioria de nós, nosso futuro depende completamente deste continente. Esta é 80% das reservas de água doce do mundo, e se elas forem para o oceano, até as cidades mais distantes da Antártica ficarão submersas. Se você quiser um vídeo sobre este assunto no futuro. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos fascinantes sobre nosso planeta. E se você quiser mais vídeos sobre a Antártica, comenta aqui embaixo.